O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da Bíblia. E nesse período de peregrinações, quantas vezes a palavra de Deus é proclamada no meio das famílias e quantas pessoas são tocadas por essa palavra. Hoje nós escutamos a primeira leitura da carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo dá as suas recomendações, pedindo para que nós sejamos pessoas desapegadas. O apego é, sem dúvida alguma, um perigo para quem se propõe a seguir Jesus Cristo. A vida, ela corre muito rapidamente, os dias voam. Quando a gente se dá conta, os anos passam. E a recomendação do apóstolo é justamente para que não percamos tempo em servir ao Senhor. A recomendação que ele dá dizendo para que quem não é casado, ele aconselha a não casar, não é para viver amigados como tantas pessoas querem viver por aí, não. É outro sentido. A recomendação dele é justamente desejoso de que as pessoas se consagrassem inteiramente a Deus e não se apegassem a um outro ser humano. E quando ele recomenda para o homem casado viver como se ele não fosse casado, não é no sentido como muitas pessoas podem interpretar erroneamente, que o apóstolo está dizendo, então esquece do teu casamento, da tua mulher, de maneira alguma. Tenha cuidado para não viver apegado. Esse apego que as pessoas às vezes inventam de ter pelo próximo, que na verdade é um egoísmo disfarçado, faz com que nós tenhamos tantas desculpas para não servir a Deus.
É preciso colocar-se à disposição do Senhor. O que dá sentido à nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é o bem que nós conseguimos realizar servindo a Deus na pessoa do próximo. Eu não sei por que nós temos tanta dificuldade em admitir isso. Por quê? Por que será que nós temos tanta dificuldade em admitir essa verdade? Porque nós preferimos o comodismo, a comodidade, do que o desafio. Mesmo entrando no contexto das peregrinações, quantas pessoas poderiam estar servindo a Deus nas peregrinações para que os grupos de peregrinações fossem ainda maiores, mais numerosos do que aquilo que são? Mas as desculpas são as mais variadas. São tantas as desculpas que a gente fica até admirado de ver. Para as coisas de Deus, sempre nós temos uma desculpa. É incrível. Para as coisas de Deus, sempre nós temos uma desculpa. E Jesus no Evangelho nos fala claramente daquilo que Ele prepara para quem sofre, para quem vive na dificuldade, para quem vive na luta, na peleja. Porque são justamente esses que sofrem que realmente elevam o pensamento a Deus. Quem vive comodamente, quem pensa ter tudo e na verdade não tem nada, esquece até que Deus existe. Nós não deveríamos jamais esquecer de Deus. Nós precisamos dele a cada momento. Não é ele que precisa de nós. Infelizmente, nos nossos dias, a impressão que dá, e as pessoas têm esse comportamento, é como se rezando um terço, lendo a palavra, participando de uma missa, nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. É a impressão que nós temos. Eu acredito que eu não erro em falar isso. Por quê? Porque muita gente acha que vai numa igreja para fazer um favor para Deus. Não é não. Nós fazemos um favor a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa alma é sedenta de Deus. Procurem prestar bem atenção na vossa vida. Quando nós estamos vivendo em oração, quando nós meditamos a palavra, quando nós nos esforçamos para pôr em prática os ensinamentos de Jesus, nos momentos de tentação, de provação, de dificuldade, nós temos força. Nós conseguimos dizer não para aquilo que é errado. Mas se do contrário, nós estivermos aí, fracos, fazendo de conta que rezamos, mas na verdade não rezamos nada, deixando de meditar a palavra, não nos comprometendo com o reino de Deus, qualquer coisinha que acontece, a gente cai, e cai feio. Por quê? Porque a nossa alma, ela precisa de Deus. Nós temos que nos convencer disso assim de uma maneira muito forte. E temos que admitir algo que é essencial para a nossa salvação. Quando eu vivo a minha vida espiritual com firmeza, com fidelidade, com autenticidade, quem ganha sou eu. Sou eu. A coisa mais triste que tem é a pessoa que se engana. Porque alguém que faz de conta que é cristão, mas não é cristão, ele se engana. Ele está se enganando. A palavra de Deus hoje é tão forte para nós, pedindo a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivamos unidos a Ele, mesmo nas dificuldades. Bem-aventurados sois vós que sofreis, que padeceis. E ter cuidado quando nós somos muito elogiados. Os elogios, nem sempre eles trazem algo de positivo, não. Tem que ter muito cuidado com os elogios. Os elogios, numa parte, podem nos fazer acomodar, e aí a gente se acomoda na nossa vida espiritual, na nossa luta. E o elogio, ele pode também
fazer com que a gente se ache muito melhor do que os outros, inchar o nosso ego. Jesus, ele fala claramente porque ele próprio se comporta dessa maneira. Nós não observamos em momento algum no Evangelho Jesus fazendo um elogio aos seus apóstolos. Por quê? Porque cada um sabe daquilo que faz. Nós não temos necessidade que alguém venha dizer: ó, que bom, que maravilhoso que você fez isso. Você é a pessoa mais especial do mundo, olha que coisa maravilhosa você fez. Não precisa. Quem se comporta bem, quem faz as coisas da maneira correta, sabe do que está fazendo. Tem gente que sente uma necessidade do elogio, que por esperar tanto elogio, termina não prestando atenção na presença de Deus na sua vida. Ele não se dá conta nem do próprio bem que faz, porque fica esperando o elogio, ser elogiado. O padre fez um elogio maravilhoso para mim. O pessoal da comunidade fez um elogio tão bonito a meu respeito. Para que isso? Quer dizer que a gente pratica o Evangelho para receber elogio? Quer dizer que nós buscamos a igreja para ser elogiados? Não é esse o objetivo, meus irmãos e minhas irmãs. É infinitamente maior. Quando nós nos dispomos a seguir Jesus Cristo, nós não estamos buscando elogio, não. Nós estamos buscando, sabe o que é? É paz de espírito. Nós estamos buscando, sabe o que é? É a felicidade na alma. É aquela sensação de leveza que só Deus pode conceder àqueles que dele se aproximam. É isso que nós buscamos. E é isso que deve ser a nossa motivação. Procuremos pensar sobre todas essas coisas e nos comprometamos em viver os ensinamentos de nosso Mestre e Senhor. Como eu falei agora há pouco no início da nossa reflexão, nós estamos no mês da Bíblia. Vocês vão esperar alguém chegar para dizer: mas você é uma pessoa muito maravilhosa que lê a Bíblia todos os dias? Não. Você tem que começar a ter coragem de meditar a Bíblia não só nesse mês de setembro, mas todos os meses. Porque a palavra de Deus é que nos direciona. Não adianta ficar perdendo tempo com tantas coisas aí que são uma inutilidade. Nesse momento mesmo que eu estou fazendo essa pregação aqui, tem gente na igreja que está com o celular ligado e mandando mensagem, recebendo mensagem. Tem coisa mais inútil do que isso? Tem coisa mais inútil do que isso? Mas tem gente que dá mais valor a isso do que uma oração. É por isso que nós estamos nos esvaziando. E esse vazio está trazendo consequências. Aqui e acolá nós ficamos aterrorizados com as notícias que os meios de comunicação nos passam. Por quê? Porque o ser humano vazio de Deus, ele começa a fazer coisas que a gente fica realmente assustado. Porque o ser humano vazio de Deus se preenche de outro que não é Deus. É por isso que nós devemos nos preencher da graça de Deus. É por isso que nós devemos deixar com que a palavra ela entre não só pelos nossos ouvidos, mas até o nosso coração. Essa sociedade distraída na qual nós nos encontramos não está produzindo coisa boa, não. As pessoas estão ficando doentes. Teve uma ocasião que eu tive a oportunidade de olhar lá de cima do coro, lá de perto do órgão para a igreja, e eu vi quantos celularezinhos acesos aqui na Basílica. O padre fazendo a pregação e o povo, não vou exagerar não, mas devia ter quase 40%, viu? Por quê? Porque nós somos mestres em nos distrairmos, e isso só é contra nós, porque somos nós que nos prejudicamos. Nós temos 1 hora para passar na presença de Deus, numa Santa Missa, e nós temos 23 horas para nos distrairmos depois. Mas é justamente no momento em que nos encontramos diante de Deus que a gente começa a se prejudicar, porque o prejuízo é todo nosso, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso procuremos ficar atentos à palavra do Senhor, o evangelho maravilhoso que o Senhor nos dá hoje, que não são falsas promessas não. O Senhor promete e faz.
vocês que estão aflitos, vocês que passam fome, vocês que sofrem, eu prometo não com palavras, mas com gestos, que um dia a vossa vida será diferente. Enquanto que aqueles que estão na fartura, que acham que têm tudo, a um certo momento vão se dar conta que não tinham absolutamente nada. Nós nos enganamos tanto nessas coisas materiais. Nós nos enganamos tanto. Quantas pessoas que abandonaram a igreja, quantas pessoas que se declararam ateus para poder justificar a própria atitude de querer buscar só o que é material. E o prejuízo, eu repito, é do próprio ser humano. Deus é Deus. Somos nós que precisamos dele. E precisamos de mais, meus irmãos e minhas irmãs. Cada dia que passa da minha vida eu me dou conta que sem Deus a nossa vida não tem sentido nenhum. Não tem. É por isso que nós o buscamos. É por isso que nós desejamos o Senhor. Mas não basta só dizer, é preciso acolher. E a melhor maneira de acolhê-lo, claro, o principal, o mais intenso, é acolhê-lo na Eucaristia, presença real de Jesus, mas também na sua palavra, que está ao nosso alcance a todo momento. Papa Francisco, há uns 3 meses atrás, presenteou para todo mundo que estava na Praça de São Pedro um evangéliozinho, um livro do Evangelho. Para quê? Disse, olha, quando vocês estiverem no metrô, quando estiverem no ônibus, quando estiverem aí pela rua e não tiverem o que fazer, peguem o Evangelho e leiam a palavra de Deus. Mas tem gente que fica o tempo todinho naquele negocinho. Tem gente que já não consegue, chega é vesgo, né? De tanto olhar para aquilo, né? Outro dia no aeroporto eu vi uma pessoa que deu um tropeção e caiu. Ainda bem que o negócio lá da água estava vazio, né? Senão era um banho que era uma beleza. Para acordar para a vida, tem coisa mais importante. E o mais importante é o nosso relacionamento com Deus, que nos ama com amor infinito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.